Shalom, que a paz do Eterno esteja sobre cada um de nós. No vídeo de hoje vamos estar falando sobre a diferença entre alma e espírito, né? Nós temos em Hebreus capítulo 4 o escritor comparando alma e espírito com junta e medula quando ele diz que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes que tem o poder para penetrar a divisão de alma e espírito, assim como junta e medula. Então, se você pesquisar na internet, junta e medula, você vai ver que elas estão interligadas, praticamente impossível separar a junta da medula. Então Deus está querendo nos passar isso, que a nossa alma e o nosso espírito estão entrelaçados, praticamente impossível separá-los, mas a palavra de Deus tem o poder para separar, né? Alma de espírito, assim como de junta e medula. Em Levítico 17:11 diz que a nossa alma está no sangue, e é o derramamento do sangue que faz a purificação dos pecados da alma. Então, se a nossa alma está no sangue, o pecado fica na alma. Mas e o espírito? Nós não somos imagem e semelhança de Deus? Deus não é espírito? Então nós somos um espírito dentro de um corpo, onde esse corpo tem uma alma. Lembre-se que aonde o sangue não circula, a carne está morta. Então, está interligado, entrelaçado a nossa alma e o nosso espírito. Só que quando nós nascemos da barriga da nossa mãe, nós vivemos pela alma. E a alma domina sobre o espírito, porque o espírito está inerte. É como se ele estivesse ali num sono profundo. Quando você ouve o evangelho, se arrepende, aí esse espírito desperta. Ele desperta. E aí agora começa uma luta interior. Você contra você, a sua alma contra o seu espírito. Só que o seu espírito, ele acabou de despertar, ele é um bebê. Ele ainda não entende nada de como funciona o mundo espiritual, quem é Deus. Aí precisa de realmente, né, pessoas que têm esse dom para estar cuidando, fortalecendo esse espírito até que ele venha se sobrepor à alma ou à carne. Mas Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então vai ter sempre essa luta interior. Para você entender melhor, eu vou estar lendo aqui a história de Nicodemos, João capítulo 3, versículo 1, para você entender mais a fundo sobre alma e espírito. João 3, versículo 1 diz assim: ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Ele era um líder religioso. Este foi ter com Jesus de noite e disse: por que ele foi ter com Jesus de noite? Porque eles já haviam dito, se alguém confessasse Jesus ser o Cristo, né, seria expulso da sinagoga. Então ele tinha medo de ser expulso da sinagoga. Sabemos que é mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. João 3, versículo 3 agora. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode ser isso? Um homem já velho nascer de novo? Porventura pode tornar a entrar para o ventre de sua mãe e nascer? Então Jesus está falando com ele que se aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Só que o reino de Deus não é visível, né? É uma transformação interior de um homem carnal para um homem espiritual, semelhante a Cristo, né? Continuando. João 3, versículo 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Por quê? Porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, irmãos, entenda isso. Quando o ser humano nasce da barriga da mãe, ele está nascendo da carne. Ele não é filho de Deus, ele é criatura de Deus. Para você se tornar filho de Deus, é só através desse novo nascimento. Lembra que eu disse que a nossa alma está entrelaçada com o espírito? Só que o espírito está inerte, está adormecido. Quando você ouve o evangelho e se arrepende de seus pecados, esse espírito ele desperta. No que ele desperta, ele precisa se desenvolver para ele se sobrepor à alma. E aí é uma luta espiritual. O diabo usando a sua alma de todas as formas para
para derrubar, para matar esse espírito de vez e levar sua alma para o inferno. É assim que funciona. Vamos lá. Nada está na Bíblia por acaso, e todo o Antigo Testamento é sombra para o mundo espiritual hoje. No passado, você vai ver isso no livro de Levítico, né? Quando alguém desobedecia a lei de Moisés, a pessoa tinha que pegar um cordeiro, criado no âmbito familiar, ou seja, a família tinha que ter um sentimento por esse animal, levava diante do sacerdote e colocava a mão na cabeça do cordeiro e confessava o seu pecado. Mas por que Deus falava para o povo fazer isso? Porque em Levítico 17:11 diz que a nossa alma está no sangue e é o derramamento do sangue que faz a purificação dos pecados da alma. Então, quando eu colocava a mão na cabeça do cordeiro e confessava o meu pecado em voz alta, eu estava no ato de fé, transferindo o pecado da minha alma, que fica no meu sangue, né, para a alma do cordeiro. Aí o sacerdote vinha, degolava aquele cordeiro, recolhia o sangue do cordeiro com o pecado da pessoa e aspergia no véu do templo. Isso chamava-se sacrifício contínuo. Isso era feito durante o ano inteiro. Aí, uma vez por ano, o sumo sacerdote, que era o líder máximo, pegava um bode, colocava a mão na cabeça desse bode, e os pecados que foram confessados sobre todos os cordeiros durante aquele ano eram lançados sobre esse bode, e o bode lançado no deserto. Mas por que Deus criou essa lei lá no Antigo Testamento? Porque Deus queria mostrar que quando Jesus viesse e nós levantássemos a nossa mão e confessasse Ele como nosso Senhor e Salvador, nós estaríamos no mundo espiritual transferindo o pecado da nossa alma para a alma de Jesus. Por isso Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que no final, todos os pecados que foram lançados sobre Jesus vão ser lançados sobre Satanás. Ele representa aquele bode, que os pecados do ano inteiro que eram confessados sobre os cordeiros eram confessados sobre esse bode lançado no deserto. Entendeu agora? Por isso que é importante você ler o Antigo Testamento, porque nada está na Bíblia por acaso, né? Então, todo ser humano que nasce, ele nasce da carne, mas ele precisa ter um novo nascimento. É o que Jesus disse: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como o reino de Deus não é visível, é uma transformação interior do homem carnal para o homem espiritual semelhante a Cristo. Então você precisa nascer de novo. E aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então ele está falando de religião. Ele está falando que se você não nascer, né, da água e do Espírito, você não entra no céu, irmão. Quando você... Aí entra a importância do batismo nas águas, né? Muita gente não entende o significado do batismo. Batiza porque o pastor falou que tem que batizar, mas não entende. O batismo, de acordo com Colossenses 2:12 e Romanos 6:4, significa o sepultamento juntamente com Cristo pela fé. Quando você deita nas águas, é como se você estivesse debaixo da terra no mundo espiritual e você ressurge para viver pelo Espírito. Você sepulta o velho homem, né, nascido da barriga da mãe, que vive pela alma. Você sepulta ele e ressurge para viver agora pelo Espírito, sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Esse é o significado do batismo. É o sepultamento juntamente com Cristo pela fé. E tem que ser uma decisão tomada sua. E não pode ser por aspersão, jogando aguinha na cabeça. Não pode. A prova disso está em João 3, que o texto diz que João batizava em Enom. Por quê? Porque lá havia muitas águas. Então o texto é claro. Então, para eu batizar alguém tem que ser um lugar onde há muitas águas, não é jogando aguinha na cabeça. E você vai ver isso também no livro de Atos, capítulo 8, quando o eunuco, né, fala com Felipe: aqui tem água, o que me impede de ser batizado? O texto é muito claro. Felipe diz: se tu crês que Jesus é o Filho de Deus, te é lícito batizar. Então ele precisa crer que Jesus é o Filho de Deus. Aí os dois, o texto é claro, eles param o carro, os dois entram na água, Felipe batiza o eunuco, e depois Felipe é transladado. Então, se pudesse jogar água na cabeça e batizar, para que Felipe ia entrar na água junto com o eunuco, não é verdade? E, como já disse em João 3, João Batista estava batizando em Enom porque lá havia muitas águas. Então, se você foi batizado por aspersão, vá para uma igreja séria, que obedeça a palavra de Deus e faça o batismo por imersão.
Amém, irmãos? Então, eu vou só finalizar aqui esse vídeo com o texto de 1 Coríntios 9, 24, porque nós precisamos entender que o reino de Deus é tomado à força, ou seja, através do esforço, e que esse evangelho aí hoje, de porta larga, vai fazer muitos irmãos se perderem, né? Porque Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Aquele que perder a sua vida por amor de mim, é esse que irá encontrar. Então esse evangelho, irmão, que está sendo ensinado aí, que você está no tempo da graça, que a graça é um favor imerecido, que Jesus já fez tudo por você na cruz do Calvário, basta você crer em Jesus, será salvo tu e tua casa. Não é bem assim, irmãos. Senão, porque Jesus ia mandar vigiar e orar para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? Olha o que Paulo diz aqui em 1 Coríntios 9, 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só é que recebe o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Por isso esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de eu ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O apóstolo Paulo tinha medo de ser reprovado, irmãos, porque ele entendeu o que Jesus disse, que a porta é estreita, poucos irão encontrar essa porta. Paulo entendeu que muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Mas se Deus não faz acepção de pessoas, quem são os chamados e quem são os escolhidos? Chamado é todo aquele que Deus vê virtudes e chama para a salvação. Escolhido é aquele que lê a Bíblia e obedece. Não é um seguidor de religião, é um seguidor de Cristo. Assista o nosso vídeo, né? Gadareno, os porcos são pessoas. Irmão, vai te ajudar muito a entender o mundo espiritual. E se esforça para ler esse livro, Revelando Mistérios da Bíblia. Vai te ajudar a entender a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. Para você receber esse livro, a gente pede uma contribuição para o crescimento do nosso ministério, mas se você não puder contribuir, não tem problema, você vai ler o livro a si mesmo. Para você receber o livro, é só você entrar em contato com o nosso zap, DDD 24 98837 6471. Vai estar aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário também. Não esqueça, irmão, de dar o seu like, de fazer algum comentário, se inscrever em nosso canal. O YouTube vai entender que o vídeo foi relevante e vai compartilhar esse vídeo com outros irmãos, e vai ser uma forma de você estar, de alguma forma, multiplicando o seu talento. Então, espero que você tenha entendido que a diferença entre alma e espírito. A nossa alma está no sangue e o pecado fica na alma. E o espírito está entrelaçado com a nossa alma. Quando você ouve o evangelho e confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, esse espírito ele desperta, ele acorda. E aí começa agora uma luta no mundo espiritual. Você contra você, a sua alma contra o seu espírito. E você precisa fortalecer o seu espírito para que ele venha a vencer a sua alma. E como você fortalece o espírito? Dando alimento para ele. E que alimento é esse? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então você vai lendo Bíblia, vai lendo, vai orando, vai buscando uma vida de santidade, e esse espírito vai se sobrepor à sua alma até dominar a sua alma. E aí você vai alcançar a promessa de Deus, que é a vida eterna no reino dos céus. Então, que Deus possa abençoar você e a sua família em nome de Jesus. Amém.